Terceira fase. Ó, vou só recapitular, tá? Primeira fase. Adolf Hitler tá esmagando todo mundo, voltando lá da frente oriental, invadiu a Polônia, a Polônia aqui para mim é espelhado, enfim. Tá voltando lá da invasão da Polônia e tá ocupando tudo e dá um pau na França, tá? Mói os franceses. Essa é a primeira fase, o avanço nazista. A segunda fase, fracasso da invasão inglesa. Segunda fase, o quê? Invasão da União Soviética, bombardeio a Pearl Harbor. Tá? Essa é a segunda fase, quando entram Estados Unidos e União Soviética na guerra, que foi uma falha estratégica dos países totalitários. Terceira fase, a reação aliada, quando a mesa vira. Aqui na terceira fase, a mesa virou na cara do Hitler, certo? Porque ele, prepotente, não era, né? Obviamente não é uma pessoa tão brilhante quanto se pensa, tá? Mais importante entendermos que a lógica do totalitarismo tem muito mais a ver com uma espécie de efeito manada, onde você tem uma grande coletividade que está ligada na chave da obediência cega, né? Tá? Então Hitler não é um grande estrategista de guerra, ele só é violento, né? Ele só é radical, ele só é extremista e ele só consegue mobilizar as massas. Em 1943, o Hitler tentou invadir Moscou, não conseguiu e resolveu avançar para cima da cidade favorita de Stalin, a cidade de Stalingrado, tá? A cidade de Stalingrado hoje se chama Volgogrado, tá? Fica ao sul, né, da União Soviética, da Rússia, né, da antiga União Soviética, e foi a cidade onde os bolcheviques venceram a Guerra Civil, né? E por isso que ela havia mudado seu nome para Leningrado e depois Stalingrado, arrogante, mais ainda, né? Resolveu colocar o nome de Stalingrado para homenagear-se a si mesmo. Era a cidade preferida de Stalin. E aí os alemães fizeram a Blitzkrieg aqui, destruir a cidade, ocupar a cidade. O que eles não contavam, né? Os alemães eles só se esqueceram de um detalhe. A União Soviética também é um país totalitário. Tá? Então significa você avançar para cima de um país totalitário é diferente de avançar para cima de um país liberal, onde há defesa de direitos civis, etc. Tal. Aqui em Stalingrado, o Stalin conseguiu mobilizar uma força de resistência com mais de 2 milhões de soldados. 2 milhões de soldados soviéticos cercaram a cidade de Stalingrado e os alemães ficaram presos no meio. Depois de uma blitzkrieg, onde os caras massacraram a cidade, os nossos soldados soviéticos cercaram a cidade e os nossos franco-atiradores foram só matando seletivamente os oficiais. Aqui as divisões siberianas, né, os caras que já moraram, já nasceram no gelo, esses caras são resistentes ao frio e são invisíveis, eles usam roupas brancas, chegam esquiando aqui, né? Cercaram a cidade e esses alemães então ficaram aqui praticamente um ano inteiro, tá, sitiados, cercados dentro de uma cidade sem conseguir sair e foram morrendo de frio, tá? E ao longo desse ano inteirinho de resistência, o que restou da divisão, se não me engano, a terceira divisão nazista aqui, que era uma divisão de elite, sobrou nada. Os soviéticos mataram todos. E assim Hitler sofre a sua primeira grande derrota perante os soviéticos aqui, na Primeira Guerra Mundial. É claro que isso é um custo de milhões de vidas soviéticas também, né? Milhões de russos morreram aqui, mas o fato é que os alemães levaram uma chapuletada e aqui acontece que daí com a derrota em Stalingrado, tá, a resistência alemã desapareceu, ela evaporou-se na Rússia, né? De lá não sobrou nada e agora o exército soviético está avançando em direção à Alemanha. E lá do outro lado, avança mais em direção ao Oriente, para vocês é para cá. Avança mais em direção ao Oriente, vai em direção ao Oceano Pacífico. Tá olhando seu mapa mental? Vai no Oceano Pacífico. Os japoneses provocaram a maior potência econômica do mundo. Destruíram 90% da marinha americana, só que eles se esqueceram que essa marinha ela pode ser reconstruída, os americanos têm dinheiro, eles ganham dinheiro vendendo suprimentos para a Segunda Guerra Mundial. E assim, os japoneses, né, destruíram os navios, os americanos vieram de novo, eles afundavam os navios e vinha mais, e daí que vai chegando o momento que os japoneses, obviamente, né, acabam sendo derrotados, já não tinham mais marinha, já não tinham mais aviação, e nós chegamos então na nossa quarta fase. O que eu preciso lembrar da quarta fase agora, quando os americanos entraram para recuperar a Europa Ocidental. Então os americanos já estão lá no Pacífico e agora eles vão entrar aqui pela França. Tá? Isso foi chamado de dia D. A nossa quarta fase vai ter o dia D. O dia D... Opa, não é essa caneta que eu quero. O dia D vai ser o momento onde nós tivemos o desembarque aliado na Normandia, onde tropas ocidentais, incluindo os franceses, né, comandados pelos americanos, eles vão desembarcar na Normandia, região litorânea no norte da França,
tá? Para empurrar os nazistas de volta. Então vieram soldados americanos que fizeram esse desembarque aqui, que foi extremamente sangrento. Tá? Eles enfrentaram as baterias de metralhadoras nazistas aqui, muitos soldados morreram aqui, mas eles conseguiram então descer aqui na França e agora eles estão empurrando os alemães pelo lado ocidental, avançando em direção à França, tá? E agora os soviéticos estão empurrando para o lado de lá. Então tem os franceses vindo aqui, soviéticos vindo aqui, e agora eles vão ensanduichar os nazistas no meio. Tá? Em 1944, os bombardeios aliados chegaram na Alemanha, certo? O avanço das tropas soviéticas, né, que estão marchando, muitos alemães, à medida que os aliados iam avançando e os alemães iam sofrendo bombardeios, muitos eles foram se arrependendo do nazismo. Tá? Da mesma coisa que aconteceu com os fascistas, eles viram o preço caríssimo que eles pagaram por essa história de minha nação acima de sei lá o quê, eu sou superior a sei lá quem. E à medida que os aliados foram avançando, eles foram encontrando os campos de concentração. Tá? Aqui algumas cenas fortes aí, moderação, ok? Onde finalmente os americanos viram o que os alemães estavam fazendo com judeus e com ciganos nesses campos de concentração. Eles estavam fazendo extermínios em massa. Nesses campos de concentração, os judeus foram submetidos a trabalho escravo, mas à medida que o Hitler percebeu que ele ia perdendo a guerra, ele resolveu matar todo mundo. Essas fotos aqui, só para vocês entenderem, isso aqui foram passeios guiados que o exército americano fez, onde eles pegavam vilas locais e pegavam a população e levavam para dentro das prisões, dos campos de concentração, tá? Onde os americanos faziam, digamos assim, passeios didáticos. Veja o que é o racismo de vocês, onde levou o governo de vocês, que vocês apoiaram, veja o que eles fizeram com as pessoas aqui. Aí era só aquele povo vomitando e chorando e etc. tal. Tá? Foi, aliás, uma pedagogia muito boa, apesar que é um evento que nunca deveria ter acontecido, é uma ideologia que nunca deveria ter acontecido, tá? Mas enfim, né? Nada como uma pedagogia de choque aqui para eles acordarem numa ressaca moral. E não é à toa, né? Um dos fatores foi que a Alemanha hoje se torna um dos países mais racionais e humanizados que nós temos no planeta hoje, né? Mais civilizados e mais, digamos, educados que nós temos no planeta. Fases do Holocausto nazista, agora aqui algumas cenas bem fortezinhas. O que o Hitler estava aprontando, tá? Vamos voltar aqui na nossa linha do tempo um pouquinho antes, quando a gente estava discutindo ali a questão das leis de Nuremberg, começou a haver aquelas leis preconceituosas, discriminatórias, foram construídas prisões, os campos de concentração, para que se colocassem prisioneiros políticos, né? E judeus, né? Onde opositores do governo foram sendo jogados ali dentro. Só que, paralelamente, quando começa a expansão, tá? Onde o Hitler vai invadir a Tchecoslováquia, vai invadir a Polônia, tá? Ele vai encontrar uma grande quantidade de judeus no leste europeu, e esses judeus, então, serão todos atirados nos chamados guetos, tá? Onde ele vai criar bairros, né? Onde a primeira coisa que ele queria fazer era a separação racial, isolar os impuros, né? Judeus e ciganos, e daí ele vai confinar essas pessoas aqui, arrancando das casas, confiscando os bens, confiscando os imóveis, e daí ele vai jogar as pessoas dentro desses guetos aqui, que serão colocados à força, com um muro de 4, 5 metros de altura, onde ele vai criar bolhas, pequenas bolhas, né? E nesses guetos superlotados as pessoas vão compartilhar quartos, 30, 40 dormindo no mesmo quarto, não havia emprego, não havia supermercado, as pessoas começam a morrer de fome, virão grandes levas de grandes epidemias, né? Todo mundo começa a pegar gripe, começa a pegar várias epidemias e vai passando um para o outro. À medida que a guerra foi se acirrando, aqueles campos de prisioneiros, os campos de concentração, começaram a ser reaproveitados pelo Hitler, onde ele agora vai desmontar esses guetos e vai transferir os judeus de dentro dos guetos para os campos de concentração, para que eles pudessem trabalhar. Tá? E trabalhando lá, então, eles vão produzir suprimentos para abastecer a guerra, munição, fardas, peças para caminhão, peças para tanques, e além disso, ele vai também desenvolver, é óbvio, né, dentro dessa ideologia lunática que ele desenvolveu, ele vai desenvolver também pesquisas humanas para entender como é que ele poderia purificar a raça, tá? E eliminar a raça impura. Aqui, o portão do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, o maior de todos, só que essa frase que ela ia em todos os campos de concentração, a tradução disso aqui, o trabalho liberta, foi colocado para tentar criar a ideologia dentro dos judeus, que se eles trabalhassem direitinho, um dia eles seriam libertados. Mas é óbvio que o Hitler nunca tinha planos de libertar, porque o seu maior problema na visão de Hitler era a questão da contaminação racial. Veja até que ponto que vai o lunatismo, né, do cara, né?
e pessoas que desligam seu juízo e que obedecem a um líder lunático, certo? Então é isso. E daí jogaram todos os judeus aqui e nós temos aqui os experimentos humanos que serão feitos principalmente pelo o oficial nazista, que era o médico de Auschwitz, médico, né? Que não tinha muita pretensão de salvar vidas, que comandava experimentos com humanos aqui, tá? Para quê? Ele ficava testando para saber quais são os limites da resistência humana, primeiro, como por exemplo, colocava judeus em câmaras de vácuo, né? E ia extraindo o ar da câmara de vácuo para ver quanto tempo a pessoa resistia, mergulhava pessoas em banheiras de gelo para ver quanto tempo que uma pessoa sobrevive em hipotermia, tá? Tudo isso para saber até que ponto que eles podem levar a resistência de um soldado nazista. E mataram então milhões de judeus dessa forma, e fora isso também a pesquisa com a questão da pureza racial, onde você vai ter uma pesquisa extensa com crianças, deficientes físicos, crianças gêmeas, né? Onde eles injetavam alvejante dentro do olho para ver se ele conseguia purificar a raça, cortava gêmeos no meio, costurava junto, ligava as veias para ver se cicatrizava, mas enfim que, obviamente que a imensa maioria das pessoas não sobreviveu a Joseph Mengele, responsável pela morte cruel, onde ele dissecava pessoas vivas e ia extraindo pedaços do cérebro de pessoas ainda vivas, né? Tudo isso para saber como funciona a raça pura ou a raça impura, tá? Enfim. Por último, dentro desses campos de concentração, que são verdadeiros infernos, né, nós temos a solução final. Com a aproximação da derrota, Hitler, percebendo que ele não podia ganhar a guerra, ele tenta pelo menos deixar uma herança para a humanidade. Purificar a raça. Então ele ordena que todos os judeus que estavam nos campos de concentração que eles fossem executados. Começa com fuzilamentos coletivos, onde os soldados agora começam a atirar nas pessoas, né? Daí eles fazem grandes covas, né? O trator abre aquela imensa cova, aquele buraco gigante, metralha todo mundo ali, passa o trator, enterra tudo. Só que daí o que aconteceu? Esses fuzilamentos coletivos se provaram ineficientes, porque os soldados que participavam disso ficavam com problemas psicológicos e por isso Hitler resolve partir para a segunda fórmula, as câmaras de gás, que inicialmente foram testadas na Alemanha, caminhões, né? Onde eles tentaram então botar vários judeus ali, dezenas de judeus na caçamba do caminhão, ligavam o escapamento do caminhão e intoxicavam eles com monóxido de carbono. Mas à medida que a guerra ia degringolando, Hitler achou que esse método era lento demais e por isso ele resolve então construir grandes barracões que usavam o que eles chamaram de Zyklon B, que nada mais é do que o cianureto, tá? O sal de cianureto, né? Que daí ele produz o gás aqui e daí esse gás intoxica as pessoas. Para convencer os judeus a entrarem nesses barracões aqui mais rapidamente, eles instalaram chuveiros da qual não passava água, eram chuveiros cenográficos, né? E daí eles entravam aqui achando que eles iriam tomar banho para poder ir embora. E essa era a promessa, tá? E daí o que acontece? Os judeus entravam, tomavam uma chuva de gás asfixiante, morriam asfixiados aqui. Aqui, né? Essas são cenas fortes, tá? Aqui vocês têm a parede dessas câmaras de gás, coberta de marcas de unha, porque são as pessoas agonizando e arranhando a parede, né? O campo de concentração de Auschwitz deu conta de matar 2 milhões de judeus, tá? E daí a estimativa aproximada, então, nós tivemos aqui um total, nos campos de concentração, de 6 milhões de judeus que foram mortos, tá? Dos 9 milhões de judeus que existiam na Europa, o Hitler matou 6, ok? Então isso aqui é um massacre sem precedentes, tá? É um ódio, um nível de ódio sem precedentes, certo? Que nem em fotografia a gente consegue chegar nem perto do nível de horror que foi isso daí, né? Aí para dar conta desses corpos aqui, para que eles não contaminem o solo dos campos de concentração, ele monta crematórios. Esses crematórios então eles vão queimar isso aqui. Aqui em Auschwitz então cremava-se cerca de 2.000 pessoas por dia, tá? Certo? Por dia, né? Ou seja, é impossível chegar em Auschwitz sem pisar em cinza de judeus. E com a aproximação dos aliados, a maior parte desses campos de concentração então foi estourada pelos aliados. Alguns soldados alemães e oficiais foram presos, outros conseguiram fugir. Mas o que aconteceu? Com a chegada dos aliados, eles tentaram destruir as provas, queimando roupas, queimando corpos, mas os alemães eles foram traídos pela sua própria disciplina, né? Eles eram tão corretos que eles catalogaram tudo, guardaram tudo, e essas coisas que sobraram serviram para formar o que hoje os poloneses criaram, o Museu de Auschwitz. Esse é o Museu de Auschwitz que usa de acervo boa parte também dos pertences dos judeus. Isso aqui são sapatos, né? Dos judeus que foram mortos aqui em Auschwitz.
Tá? Nós temos aqui óculos, toneladas de cabelo, que eram raspados das mulheres, que os alemães usavam para fazer tecidos, né? Armações de óculos, as pastinhas com os nomes, né? Onde eles deixavam aqui os seus pertences, escreviam o nome na pasta, porque todos eles juravam que iriam embora daqui um dia. Aqui são utensílios de cozinha, né? São xícaras, pratos, etc. Enfim, aqui uma característica, o pitoresco século XXI. Tá? Mesmo o Museu de Auschwitz, com a sua perspectiva pedagógica, nós estamos tendo um problema seríssimo, que é a juventude que entra lá em excursões de turismo, que entra correndo, entra pulando. Aqui também é o Memorial do Holocausto em Berlim. Tá? Essas pessoas que ficam pulando, fazendo posições de yoga, rindo, postando frases tolas, fazendo piadas com o Holocausto, arrumando o cabelo, olhando o reflexo do vidro, arrumando o cabelo, onde do lado de trás tem 1,5 toneladas de cabelo dos bisavós, entendeu? Que morreram aqui no campo de concentração. Perdemos memória civilizacional ou entramos na era do egocentrismo desumanizado? Professores em ciências humanas acionaram a tecla pânico, né? Desde que nós inventamos uma civilização que valoriza mais a câmera selfie do que a paisagem que tem atrás, do que a câmera que aponta para o outro lado, né? Nós criamos essa humanidade distorcida, onde eu posso pegar a verdade e fazer o que eu quiser com a verdade. Se a verdade ela me incomoda, eu posso usar até Auschwitz para usar dentro do meu álbum de foto para mostrar o quanto as minhas férias foram divertidas, né? As minhas férias. E se eu quero rir em Auschwitz, o problema é meu. Será que é esse o caminho? Que mundo que nós estamos construindo? Para a gente encerrar o desfecho. 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. Mussolini tentou fugir da Itália, mas foi assassinado por guerrilheiros partisãs, tá? Que são guerrilheiros socialistas. Prenderam Mussolini, condenaram ele à morte, fuzilaram ele e seu cadáver foi vandalizado pela multidão. Tá? Ele foi preso aqui num posto de gasolina e agora aquela população romana ex-fascista, que agora tá puta com Mussolini, resolveram ficar batendo no corpo dele ali, avacalharam tudo, né? E os soviéticos, então, alguns dias depois, ocuparam Berlim. O Hitler, essa foto aqui famosa, né, dos soviéticos ocupando a capital, o Hitler, para não ser capturado pelos soviéticos, se suicidou. Ele e sua esposa, Eva Braun, se mataram e daí os oficiais nazistas jogaram gasolina e queimaram o corpo de Hitler e assim a Alemanha se rende. Só tem mais uma resistência, o Japão. O Japão estava até querendo se render, mas ele manda uma proposta de rendição que os americanos não gostaram muito, tá? Para manter o Império Alemão e etc. tal. Né? Eles não responderiam às sanções, etc. E daí que aconteceu que os americanos, então, não aceitaram a proposta de rendição japonesa. Nesse meio tempo, nós tivemos a conclusão do projeto Trinity, certo? O projeto Trinity, que foi um projeto bem sucedido de bomba atômica. O que aconteceu? Os americanos estavam competindo contra os alemães, quem terminava a bomba atômica antes. Certo? Descobrindo que os alemães nazistas estavam lançando, eles tinham um projeto físico de construção da bomba atômica, tá? O Roosevelt mandou iniciar o projeto Manhattan para tentar terminar a bomba atômica antes dos alemães. Só que esse projeto tem um probleminha, ele só ficou pronto em 1945. Alguns meses depois que os alemães já tinham se rendido, ou seja, o projeto inicial era atacar a bomba atômica em cima dos nazistas. Mas o que acontece é que a bomba só ficou pronta depois da rendição nazista. E daí não dava mais para jogar em cima dos nazistas. Os alemães lançaram uma proposta de rendição que os americanos acharam ela arrogante demais. Então faz o quê? Recusaram a proposta de rendição japonesa e resolveram jogar essas bombas aqui que eles inventaram em cima de Hiroshima e Nagasaki. Alguns fatos. Olha aqui, ó. A bomba de Hiroshima e de Nagasaki. Jogaram a bomba de Hiroshima, 3 dias depois jogaram a de Nagasaki. A bomba de Hiroshima foi apelidada de Little Boy. Tá? A bomba de Nagasaki foi apelidada de Fat Man. Certo? Uma vez a UFSC cobrou. Qual que era o nome? A UFSC ou foi a UDESC? Enfim, agora eu confundo, mas não importa. Cobrou como se chamava o bombardeiro que jogou a bomba de Hiroshima. Foi esse B-29 aqui que se chamava Enola Gay, tá? Enola Gay era a mãe do Tibbets, o comandante que pilotou esse avião e que despejou a bomba, tá? Certo? A mãe dele se chamava Enola Gay e resolveu homenagear a mãe, botando o nome dela no avião. Enfim, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Opa, isso foi sem querer, calma. Não. Tá. Olha aqui Hiroshima antes e depois. Uma cidade essencialmente de casas de madeira. Tinha aqui uma base militar, mas a imensa maioria das vítimas era uma população civil. A intenção de se jogar a bomba atômica, segundo disse o governo americano, era de encerrar a guerra rápido para que
muitos soldados americanos não tivessem que morrer numa eventual ocupação japonesa, tá? Uma eventual ocupação americana no Japão. Então, por um lado, fazer uma grande guerra, uma grande vitória espetacular, uma guerra sensacionalista, onde eles causassem um grande trauma, e por isso que os americanos chamaram isso de bombas da paz. A bomba de Hiroshima matou 100 mil pessoas que foram mortas, fulminadas pelo calor da bomba. Nagasaki matou 70 mil, mas praticamente o dobro morreu depois de complicações pela radiação e pelas feridas, né? Muitos feridos de queimaduras principalmente. E após as bombas atômicas, então, finalmente, o imperador Hirohito escreveu um discurso de rendição, tá? E mandou para os americanos pedindo que a única coisa que fosse mantida é que eles não destituíssem o Império Japonês. Tá? De resto, que eles abririam mão então, do seu exército, etc. E aí eles então declararam a rendição perante os americanos. Aqui nós temos o nosso embaixador do Japão, né? Certo? Assinando a rendição perante um comandante militar norte-americano a bordo de um porta-aviões. Tá? E assim os japoneses então se renderam a bordo do porta-aviões USS Missouri, né? E aqui então as conferências de Yalta e Potsdam, né, onde agora os países vencedores vão desnazificar e fazer a partilha da Alemanha, que vai ser o que vai dar origem à nossa Guerra Fria, e os oficiais nazistas aqui foram todos julgados e condenados no Tribunal de Nuremberg, tá? Então o que acontece? As conferências de Yalta e Potsdam vão dar início à Guerra Fria, onde os vencedores, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, vão definir como que se divide não só a Alemanha, mas também a Europa, tá? Separando entre socialistas e capitalistas, e os nossos oficiais que foram julgados e mortos. Aqui uma tabelinha para você ver o total de mortes, depois você olha isso aqui com calma, tá? Por favor, e alguns exercícios para você. Gente, desculpa, eu sei que passou o tempo, peço perdão por isso, tá? Mas para a gente não se atrasar na nossa grade curricular e pela importância dessa aula, tá? Pela ocorrência que ela tem em vestibulares, eu decidi dar uma esticadinha, tá? Mas me perdoa por isso. É porque eu também não quero que você vá com conhecimento e com informação passando. Se ela ficou longa, enfim, né? Eu espero que você possa ter também tido a ideia de, vou assistir em duas fases, em duas partes, etc. Tal. Tá bom? Não tem problema. Mas o problema é que se eu divido ela em duas aulas, ela vai ser liberada em enfim, né? Ao longo da semana. Isso pode atrasar a nossa grade curricular, tá? Vem me visitar no plantão. Faz seus exercícios, tá bom? Espero você semana que vem. Grande abraço.